Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um Mentes em Pauta, o meu, o seu, o nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria que você curtisse esse conteúdo, compartilhasse ele e seguisse o nosso canal, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Nós também temos no Spotify e aonde mais, Vinícius? Na Apple e no Google Podcasts. Ótimo, isso, na Apple e no Google Podcast. Para quem não me conhece, me chamo Clésio Pimenta. Vinícius Carano, mais uma vez aqui no Mentes em Pauta. Eu espero que venha mais vezes também, tá, Vinícius? Xarope continuou com essa ideia dele, mas tudo bem. Gente, bom, hoje a gente está aqui com um cara que eu considero como um irmão meu. Isso não é porque está aqui, não, isso é de verdade, do fundo do coração. E a gente trouxe ele aqui por conta dos episódios que ocorreram recentemente aqui em Capitólio e principalmente também, não só aqui, em Minas Gerais todo, tá? E eu estou aqui com ele, que é o João Éder Pimenta. João Éder, é um prazer estar você aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Prazer é todo meu. Obrigado, Clésio. Obrigado, Vinícius, meus dois amigos, irmãos também, de bastante tempo, pelo menos há mais de 10 anos, todos os dois. Agradeço muito o convite e é muito importante estar participando do podcast, um projeto que eu sempre apoiei, sempre venho acompanhando vocês desde o início. Também são assuntos que nós vamos tratar hoje de suma importância para toda a população, principalmente para turistas que estão visitando a represa de Furnas sempre, mas informações em geral também sobre licenciamento ambiental, sobre toda a parte ambiental, com certeza é de grande valia, de conhecimento para toda a população. Ô, João, você é um amigo irmão meu também, né? Aliás, nós só podemos considerar aqui 3 amigos. Sim. E nós vamos tentar bater um papo assim, bem esclarecedor, gostoso, saudável. O João ele é engenheiro ambiental, sim, ele é engenheiro agrônomo, e ele tem conhecimento, recentemente publicou um artigo no Jornal do Sudoeste, né, João? Sim. Sobre desastres ambientais, se não me engano. Isso. E, infelizmente, aconteceu um episódio aqui, no quintal da nossa casa, vamos falar assim, porque a gente sempre visita o local, que é os cânions lá na represa de Furnas, e isso repercutiu internacionalmente. Eu tenho um amigo meu, que é o Alexandre, ele mora lá na China, chegou lá para ele, sabe? Então, assim, repercutiu no mundo em todo e, infelizmente, foi uma tragédia. Então, a gente gostaria de bater esse papo, além de esclarecer alguns pontos em relação a isso, outras questões, igual você falou, importantes até para a população, né, Clésio? Com certeza. E, assim, vamos dar esse início aqui com o João, famoso rei do agronegócio e de todo o contexto ambiental aí. João Éder, na sua visão profissional, já vamos começar já diretamente ao ponto. Na sua visão profissional e na sua experiência que você tem de campo, dentre outras coisas, o que você acha ou o que você de conhecimento, o que aconteceu ali em Capitólio? Explica para o pessoal primeiro o que aconteceu lá em Capitólio. Todo mundo ficou sabendo disso. Porém, algumas pessoas ainda, às vezes aquelas pessoas que não têm acesso ao celular ali no momento, não sei. O que aconteceu e depois a sua visão sobre aquilo? Bom, o que aconteceu lá foi um deslizamento de rochas. As pedras que ficam nos cânions, os cânions são uma formação antiga, então, pelo menos 30, 40 anos que foi feita a represa, porém, eu acredito que quando a área foi inundada para formar a represa, os cânions já existiam, eles somente foram inundados. Sim. Né? Isso. Esse deslizamento, o principal motivo que eu vejo que ocorreu naquela hora, por que ocorreu na parte da manhã e não ocorreu à noite? Em virtude da chuva, que foi muito forte, o volume de chuva que está ocorrendo em todo o estado de Minas Gerais, sim, onde já tem risco de rompimento de outras barragens. Isso, a gente Barra de Minas agora, recentemente, né? Isso, perfeitamente. Principalmente ali, o fator mais grave foi a chuva. Teve uma tromba d'água minutos antes do deslizamento, da queda das pedras, das rochas, sobre a represa, sobre as lanchas, né, sobre os turistas. Então, minutos antes, houve uma tromba d'água. A tromba d'água, o que ocorre? Talvez, no momento, ali não estava chovendo tão forte no local dos cânions, mas estava chovendo forte a montante, que a gente fala, que é acima da queda d'água.
a bacia de contribuição, a área que deságua nos cânions é muito grande, vem desde lá de cima da Serra da Canastra, de São João Batista do Glória. Sim, sim. Então pega uma área muito grande que acumula o volume de chuva, de toda uma área acima, montante do... E a água vai descendo, né? E a água vai descendo e desce com muita força, né? Tem vários outros fatores que podem ter contribuído. Eu falei também na matéria no Jornal Sudoeste, que podem ter contribuído, que não podem, esses fatores não podem ser desprezados, né? A rocha, a característica da rocha, daquelas rochas do cânion, ela tem uma porosidade, ela absorve muita água, ela tem um poder de absorção de água muito grande, diferentemente das rochas que nós temos aqui em Paraíso, por exemplo, da Pedreira Cantieri, certo? Que é uma rocha de família do gneiss, do basalto, é uma rocha com uma resistência muito alta. A água quase que não penetra, né? A penetração da água na rocha aqui da Cantieri é de 0,0 alguma coisa. E lá é muito maior. Então é insignificante, é muito pouco, é mínimo. Praticamente não dá para ser observado zero, né? a olho nu. Né? Teria que ter a ajuda de um microscópio para conseguir enxergar a absorção de água na rocha nossa daqui de uma pedreira. Perfeito. As rochas lá têm um nome popular de pedra mineira, onde a gente vê ela muito ao lado para revestimento em torno de piscinas. Piscinas, né? É verdade. Porque ela absorve a água, ela clubes, puxa né? a água Nos clubes tem muito. Verdade. Então ela absorve muito essa água. Eu acredito que pode já, antes do deslocamento dessas rochas, já tinha algum buraco de penetração, onde pode ter formado um canal d'água. E está chovendo há algum tempo já, não é só naquele dia, né? Já estava chovendo há algum tempo, né? Sim. E é muito importante você ressaltar um canal de infiltração, porque a gente vê que existe uma rachadura, né? Sim. E ali pode ser esse canal de infiltração que você fala ou não naquela... Sim, naquela rachadura, perfeitamente. Certo. A gente não sabe há quanto tempo existia aquela rachadura. Isso, né? Não teve o monitoramento. É onde eu vou chegar, a questão de mapeamento da represa. Se a represa de Furnas tivesse o licenciamento ambiental, onde o próprio governo do estado exige de empreendimentos, por exemplo, se alguém tem um rancho ou uma fazenda e quer fazer uma criação de peixe, uma piscicultura, uma aquicultura, dependendo do tamanho de quantos tanques sedes essa pessoa vai criar, ela tem que buscar o estado e fazer a regularização ambiental, que é o licenciamento ambiental. No licenciamento, ela vai informar quantos tanques sedes ela vai colocar na represa, qual a quantidade estimada de alevinos que ela vai colocar, informar com coordenadas geográficas, como se fosse um mapa onde ela vai colocar esses alevinos, aonde ela vai tirar, se ela vai tratar como se fosse um frigorífico, se vai ter tratamento de efluente do esgoto que vai ser gerado, né? O tratamento dos resíduos sólidos, onde que ela vai embalar. Então, no caso de aquicultura, é uma série de informações. Por exemplo, as informações que seriam fornecidas da própria represa. Teria que ser, pelo menos, um mapeamento, além dos cânions, quais cachoeiras que existem por toda a represa. É lógico que é um mapeamento muito grande. A represa de Furnas é muito extensa. Se eu não me engano, é a segunda maior do Brasil e do mundo. Perde para a represa de Itaipu. E de área inundada, talvez ela seja até maior que a Itaipu. Sim. Então, é uma represa muito extensa. Ela inundou muitos municípios. 34, se não me engano. Né? Se eu não me engano, é mais ou menos essa quantidade. Ô João, você tocou num assunto ali em relação ao licenciamento ambiental. A represa de Furnas não tem licenciamento ambiental. Não tem o licenciamento ambiental. Você acredita que isso é histórico, né? Isso não é de agora, né? Sim. Mas historicamente, a gente pode ou não colocar que existe uma culpa, entre aspas, do poder público de não fazer um estudo geológico, de fazer o licenciamento ambiental da represa desde o momento que ela foi iniciada. Isso é um erro do poder público, você não concorda, João? Sim. Não, mas peraí, só para me entender, eu não entendo muito bem dessas coisas.
de quem que é a responsabilidade pelo licenciamento ambiental da represa de Furnas? É bem complexo. O Rio Grande ele é um rio federal. Exato, é um rio federal. Então, vamos supor, se você, Clésio ou Vinícius, ou algum empreendedor quisesse fazer uma captação de água no Rio Grande para irrigação de uma lavoura, por exemplo, ele teria que buscar o documento de outorga na ANA, Agência Nacional das Águas. Outra questão, Furnas, tem toda a questão de Furnas, que é a geração de energia elétrica. Mas, só te cortando, Furnas também é federal, né? Também é federal, que eu ia falar agora, que a ANAEL regulariza também, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ele é um licenciamento de âmbito estadual e federal, certo? Então, o Estado, eu acredito que na época da construção de Furnas, deve ter vindo uma verba federal para construir no Estado. Perfeito. Mas Perfeito. o Estado também, ele tem a sua parcela, né, de culpa, porque o Estado também conta com vários profissionais que teriam e têm condições de fazer esse mapeamento. Tudo bem que é um mapeamento grande, mas se nunca começar, nunca vai ter uma razão. Eu acredito que até poderia começar pelos próprios cânions, porque a gente sabe que é a região mais frequentada da represa. Porque né? assim, é uma região que mais pessoas irão frequentar. É essa Sim. da represa, você concorda? Concordo. Aí, ó, só Pode rapidinho, falar. porque eu queria chegar nesse ponto, porque é o seguinte, eu vi na CNN, na Globo e tal, o prefeito de Capitólio é meu amigo, Cristiano. Ele nunca foi político, ele assumiu a prefeitura há 1 ano, ganhou lá em Capitólio, assumiu a prefeitura, e tinha pessoas, até inclusive da CNN, da Globo e tal, denegrindo a imagem do prefeito, falando de ser o culpado pela questão, por estar no município de Capitólio. Tá? Isso é uma coisa inédita, nunca ocorreu, né, na represa. Você acha que isso poderia provocar em pessoas que queiram entrar na política, estou falando no âmbito mais baixo aqui, tá? Antes de chegar no estadual federal, isso não provoca um afastamento de pessoas que querem entrar para o poder público? Porque a imprensa, eu acho que tinha que fazer um negócio mais coerente. O que é um negócio mais coerente nesse ponto? Olha, igual você falou agora, você deu uma aula para nós. A ANEEL, junto com a ANA, e é um rio grande, que é o Rio Federal, junto com a empresa de Furnas. Eles poderiam estar, nesse período todo, já fazendo todo tipo de estudo geológico, fazendo manutenções, a Marinha, Sim. a própria Marinha, tal. Aí porque o Canyon é na região de Capitólio, aí vai lá e culpa o prefeito de Capitólio. Eu acho isso muito pequeno perto da imprensa. Tá? Eu queria cortar isso só porque eu acho que não deveria ser assim. Tá. Eu concordo com você que não deveria ser assim. E ele foi muito honesto, porque ele falou assim, ó, nunca fizemos nada aqui, porque isso nunca aconteceu, tá? E ele foi muito correto, honesto na hora. Eu acho que assim, o buraco, eu não sei se o João vai concordar comigo, é muito mais profundo do que simplesmente você chegar no prefeito, do que simplesmente você chegar no Estado. Acho que tem muita coisa aí por trás. Só que, aí você vem falar de imprensa, cara, a imprensa é sensacionalista. Se não tem um culpado para que eles apontem e falem, é você, não vende. Ele precisa vender a desgraça, né? Com toda certeza. Então, bom, mas isso é um parênteses que nós fizemos aqui. Mas voltando. João, falando nessas questões de licenciamento, essas questões mais voltadas para a regularização, eu queria saber de você como que faz na parte do turismo. Por exemplo, rapel. Eu não sei o quanto que isso, porque você falou assim, ó, a pedra lá é uma pedra porosa, ela tem uma facilidade muito grande de reter água e etc. As construções ali em cima dos cânions, os rapéis que os pessoal, não sei se é rapéis, não sei, que o pessoal faz lá, isso tem algum impacto ambiental? Na sua visão, se tem, e como que é a legislação para isso? Vamos falar um pouco agora, é bem amplo esse assunto, inclusive do Vinícius, de ter questionado o prefeito. O Estado, ele está compartilhando a responsabilidade do licenciamento ambiental agora com os municípios. Sim.
inclusive Paraíso. Inclusive Paraíso até grau 4 é aqui que tira, São né? Sebastião do Paraíso, até classe 3, né? Só 4 e 5 que não faz. Até 3, né? Isso. 4 e 5 não faz. Então, só que São Sebastião do Paraíso é um município com receitas e com capacidade de funcionários mesmo da Secretaria de Meio Ambiente e com um corpo de um CODEM estruturado, onde ele tem mais condições que Capitólio. Sim. Então, por exemplo, Paraíso tem o secretário Renan, mandar um abraço para ele. Ô, Renan. Ô, Renan. Renan Jorge Forte Preto. abraço, amigão nosso. É engenheiro ambiental, já foi perito no Ministério Público, presta consultoria ambiental já há mais de 10 anos, tem um corpo de 3 fiscais, pelo menos tenho certeza que 2 são engenheiro ambiental, tem uma equipe, tem agrônomo, ou seja, tem fiscais capacitados dentro da secretaria. Capitólio, eu acredito que ainda não aderiu, não puxou essa responsabilidade do licenciamento ambiental. Essa responsabilidade ainda não é do município, porque a represa ela é de âmbito federal, vamos falar, o Rio Grande ele é federal. Então nem é mais vantagem. do Estado ainda, do Estado e da União, do que do município, do que do prefeito de Capitólio. Não é nem interessante para o município começar a abraçar isso. Se vamos falar Depende. Porque se o município, igual o João falou, tiver uma secretaria de meio ambiente estruturada igual nós temos, é bom. É bom porque você consegue agilizar empreendimentos em São Sebastião do Paraíso. Porque o que o Estado justifica? Que o município conhece mais as particularidades locais do que o Estado. Exatamente. É meio que óbvio, né? Por exemplo, Paraíso era da Supran de Varginha, ainda continua sendo da Supran de Varginha. Só que nós estamos a 250, 280 quilômetros de Varginha, eles não têm condição nem corpo técnico para estar vistoriando um empreendimento aqui em São Sebastião do Paraíso. Sim. Eles só fiscalizam empreendimentos grandes, os classes 4 e 5, que seria empresa, vamos falar, uma empresa Cantieri, talvez a Laticínio Aviação, que são empresas de grande porte. Sim. Então, eles entendem, não, são grande potencial poluidor e grande porte. Então, nessa eu vou fiscalizar. Só te cortando, a gente podia pedir para a Cantieri Aviação, que nós falamos o nome delas aqui, patrocinar o nosso podcast. Pode continuar, João. Então, é um âmbito maior. Vamos falar assim, achar um culpado, eu acredito que agora, por exemplo, o governador Romeu Zema já deu uma entrevista, onde eles já estão com uma equipe de geólogo mapeando, pelo menos os cânions. O correto seria mapear as outras cachoeiras também. Geral. Fazer um mapeamento geral com drone, com sensoriamento remoto, com tecnologia que tem, por exemplo, em BH tem essas tecnologias para fins de mineração. Então, tem que trazer tecnologia e tem que fazer um mapeamento correto. Agora, a questão de impacto do turismo, por exemplo, na legislação ambiental federal, fala que dentro da Constituição e da própria legislação, o novo Código Federal é o 12.651 de 2012, e na Lei Estadual Mineira 20.922 de 2013, nessas legislações dá o direito e o acesso ao meio ambiente a toda a população, todo mundo, você, eu, todo mundo tem o direito a acesso. Porém, sempre tem especificando o que é baixo impacto ambiental. Sim. E o que ocorre? Então, vamos falar de um histórico de 30 anos de turismo no Lago de Furnas, pelo menos nos últimos 5, 7 para cá, tem se intensificado muito. De 2 a 3 anos para cá, ainda piorou, não piorou. Piorou não, né? intensificou mais ainda, né? Intensificou mais ainda. Então, dos últimos 2 anos, foram feitas obras em cima. Eu não sei te dizer, eu não pesquisei, tem como pesquisar se essas obras tiveram autorizações regulares, né? Ou não, e se estão regulares. Por exemplo, passarela, tirolesa, obras, estradas de acesso a outras partes dos cânions que eram inacessíveis. Até, não sei se quando vocês passam na 050 ali próximo a Capitólio, tem dia que tem ônibus, van, tudo parado no acostamento da 050 aqui,
E lotado de gente passando no meio do asfalto. Cara, isso tá uma loucura. E tá perigoso também. E tá perigoso. Aí acontece uma tragédia para geólogo começar a ver os cânions. Aconteceu uma tragédia ali na 050 para eles começarem a ver acostamento, o jeito que vai fazer. Entendeu? Então, é ruim isso. Isso deveria ter sido feito, esse mapeamento geológico que nós estamos falando, deveria ter sido feito já no início, para autorizar essas obras que foram feitas. Exatamente. Então, pede para o empreendedor que está ganhando, né, tem um fim lucrativo, não podemos dimensionar ou quantificar quanto é lucrativo, mas está sendo. Então, ele poderia ter feito um mapeamento geológico, porque, vamos falar, a parte de cima, onde as pessoas entram, tem um proprietário. Né? Alguém está recebendo por isso. Alguém está recebendo por isso. Então, sabe? essa pessoa deveria ter, pelo menos, ter tido um prazo, ou em conjunto com o Estado, alguma forma já deveria ter sido feito antes. Porque tem construções antes. Você construiu lá em cima, alguma coisa para baixo vai afetar. Vamos comparar como um prédio, né? Porque os cânions, os paredões, é acima de 30 metros de altura. Sim. Então é como se fosse um prédio. No prédio se faz a fundação, tem estrutura, você tem a parte de ferragem, você tem um engenheiro, você tem obra hidráulica, você tem a RT. Você tem tudo, né, para a construção do prédio. Lógico que o lá está construindo, mas se está construindo em cima, deveria ter sido feito um acompanhamento melhor, maior. Agora, também é pertinente que a população que vai visitar as cachoeiras, os cânions, Paraíso Perdido, Paredão, o Boqueirão, sabe? Assim, Boqueirão. Deixa eu te falar. Cascatinha, como é que morri na Cascatinha? Então, mas olha só, agora, João, a gente precisa também ver um pouco o lado assim, de responsabilidade da própria pessoa, né? Tirando a parte do vídeo, que a gente viu vários vídeos, né? Mas tinha vídeo lá que 2, 3 minutos antes tinha o pessoal avisando, tava caindo pedra ali, o pessoal avisando, e, né? E aconteceu. Muita chuva, um monte de lancha indo para os cânions, para as cachoeiras. Não é a hora e o momento correto das pessoas estarem ali também, né? Mas, calma, tem pessoas que vieram de 800, 900, 1.000 quilômetros, aí chegou aqui, eu vim para cá para isso, eu não vou perder minha oportunidade, faça sol, faça chuva, eu vou lá. Mas aí, vamos dar um exemplo. Um rapaz lá em São Paulo, a gente sabe como é que é a vida corrida de São Paulo, tá? E o cara falou assim, não, eu vou lá porque é muito bonito, porque ficou conhecido nacionalmente e até internacionalmente, né? Porque realmente é lindo. É lindo, a região é linda. Né? É fenomenal. O cara não tem essas informações, por exemplo, de tromba d'água. Ele não sabe que talvez aonde ele está um sol rachando. Só que lá em cima, na parte de cima, está caindo muita água. E aquilo tem um reflexo ali embaixo. Mas aí é onde a gente entra da profissionalização do turismo local. Isso. E aí, mais informações. E mais informações. Placas dizendo, chovendo, poderia ter sinalização. Sob chuva, risco de tromba d'água. Cuidado, sob chuva, risco de tromba d'água. Evite frequentar as cachoeiras sob chuva. Isso, perfeitamente. Os guias turísticos. Aí eu ia entrar nisso agora. Os guias turísticos estavam lá na lancha. Aqueles caras lá, eles moram lá. Eles sabem como é que funciona aquilo. O questionamento meu não é os turistas, principalmente quando no vídeo fala, a pessoa sai daí, não sei o que tem e tal, papapá. Cara, igual, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, até mesmo você falou para mim que se você está naquele tanto de água, barulho de lancha, às vezes tem som, quem que vai escutar? É muito difícil quando você está dentro de uma lancha, está 10, 15 metros de distância, as pessoas podem gritar que é difícil de escutar. Agora, o meu questionamento, que eu até queria saber mais informações do João, porque o especialista que é ele, é os guias turísticos. Cara, para mim, não tem ninguém responsável por isso, porque é uma fatalidade, um desastre. Mas eu achei que foi um pouco de falta de geral, de malícia. Né? É até difícil de falar. Não dá para a gente pontuar. A culpa é do fulano, é do ciclano. Jamais. Não tem. Jamais. Houve um conjunto de fatores. Isso. Acidente nunca é previsto.
Lógico que ninguém foi lá para morrer. Sim, com certeza. Aliás, para divertir, né? Foi para divertir. Foi um momento de lazer. E talvez nesse momento de lazer, a pessoa não está atenta, ela está relaxada. Sim. Então ela não está observando coisas que são importantes e que pode pôr a vida dela em risco. Por exemplo, a questão da tromba d'água, que teve uns 5 minutos antes de cair as pedras. Sim. E antes de cair as pedras também estava chovendo forte no local pelos vídeos que nós vimos, né? Sim, então sim. estava chovendo forte. Então, um apelo à população e ao turista, gente, choveu, não aproxima de cachoeira. Exatamente. Se está dentro da represa ou se está terrestre, por exemplo, você para o carro e vai até uma cachoeira. Está chuviscando, não vá à cachoeira. Porque a pedra da nossa região, a pedra mineira, ela fica muito escorregadia, ela fica muito lisa. Então é um quiabo ali. Então, mesmo com chinelo, descalço, com o que for, é escorregadio. Então tá chuviscando, você vai se arriscar, você vai cair, às vezes vai com família, uma criança machuca, uma mulher machuca, qualquer um tá sujeito a machucar. Com certeza. Então, naquele momento ali, Clésio, para quem é do local, você teve sim uma certa imprudência, porque estava chuviscando. Eu acredito. Desceu uma água forte na outra cachoeira. Quando desceu a primeira água forte da primeira tromba d'água, né? Aquela água, porque aquela cachoeira onde tem o menor volume de água, a que desceu, que filmou aquele volume grande, é onde tem o menor. Na tempo de seca, ela chega e só escorrer a água pelas pedras, exatamente. quase secar. Então, estava errado aquilo ali. Mas eu até vi lanchas que saiu, o pessoal, sai daí, tem muita água, sai daí, sai daí. Ou seja, já previram que lá não estava certo. Mas o que você falou, um turista de fora, uma pessoa que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro. Eles estão ali para aquele momento. Só está vislumbrado com aquela paisagem e não está nem olhando não sabe que aquilo não tem a noção, anormal, não tem a noção disso. Então, por isso que tem que ter mais sinalização, informação, os turistas informar, ter um pouco menos assim de ganância de dinheiro, o cara que vai vender o passeio. Isso. Ou pelo menos informar, olha, tá chuviscando, pode ser que a gente chegue na cachoeira e não pode entrar, porque agora vai ter que proibir. Fica até um determinado espaço, né? Você não vai chegar lá na boca da cachoeira, lá debaixo dos cânions, fica mais longe. Isso, vai só mais longe tirar a foto e voltar. As próprias, isso é praxe, né? As lanchas todas, elas têm que ficar com o bico da lancha virado de costas para isso. Essa que caiu em cima estava de frente, né? Não estava virado. Todas estavam de frente. Só essa aqui não. Todas estavam de frente. Pra cachoeira. Não. Só que na hora do vídeo, todo mundo começou a sair. Começou a sair. Começou a sair. Tá vendo? Então, assim, onde que eu realmente teve uma imprudência dos guias turísticos ali, eu acredito né? Mas não existe culpado. Imprudência, acidente, como o João próprio disse. Tem uma coisa também, a Marinha costuma fiscalizar aquele local. Não sei se o dia estava com pouco movimento, se tinha pouco, ou se tinha ou se não tinha fiscalização da Marinha. De agora para frente, acredito que vai intensificar e é o correto. Então, se tiver chovendo, a Marinha pôr o barquinho deles laranjinha lá e não deixar entrar. Já, inclusive, o governador já sinalizou que se os geólogos atestarem ou falarem que é bom, enquanto estiver chovendo, vai fechar todas as cachoeiras. Eu acho o mais correto. É prudente, né? Fecha tudo. Prudente. Com certeza. Coloca placa informando toda entrada e saída e o certo é mesmo proibir. É melhor proibir e sair uma pessoa frustrada, não consegui, infelizmente, do que bombeiro ir lá buscar ela debaixo da represa. Uma fatalidade. Naquela região, uma fatalidade. Por conta, né, disso daí. Não, mas assim, eu sei que a gente não está na Noruega, nós estamos no Brasil, nós não temos o mesmo nível educacional e tudo mais, mas, é preciso acontecer uma tragédia dessa para começar a tomar atitudes que já deveriam ter sido tomadas. Deveriam ser previstas. Até para a gente falar desse assunto, a gente poderia estar falando em outro momento. A gente poderia estar falando desse assunto de uma outra maneira, não como uma tragédia, mas os cuidados que ele precisa ter, uma coisa assim, né? Sim. Então, assim, no Brasil, cara, não é preciso acontecer uma tragédia para a gente fazer algo.
vamos sempre fazer a coisa correta. O jeitinho brasileiro também me mata. Oh, o com jeitinho certeza. brasileiro me mata, principalmente Com o capitalista, né? Ele mata esse jeitinho brasileiro. Ó, fala em jeitinho brasileiro, por exemplo, ali naquela região existem locais que tem fazendas ali, que são propriedades privadas, etc. Ranchos, né? Por exemplo, Paraíso Perdido. Muitas pessoas não conhecem, principalmente de fora, não conhecem Paraíso Perdido. Lá no Paraíso Perdido, até onde eu sei, até onde eu vi, eles possuem uma comunicação. Os guias turísticos que ficam lá, seguranças que ficam lá, eles se comunicam com outros seguranças que estão na parte de cima. Ó, começou a chover aqui. Automaticamente, eles já falam para baixo. Ó, tira o pessoal daí que está chovendo. Então, fica até um alerta, até mesmo para os guias turísticos, para eles fazer uma associação, talvez, não sei, para melhorar, eu não sei como o Vinícius vai saber melhor que eu, mas para melhorar essa comunicação, porque eles são os prejudicados nisso também. Porque é o seguinte, na minha opinião, né, João e Clésio, o João falou um negócio muito correto. De 20 anos para cá, foi aumentando, né, aos poucos a ocupação do turismo no local. A gente conhece isso desde criança, mas o Brasil conhece mais recentemente. De 7, 6 anos, aumentou. Agora, de 2 anos para cá, estourou de gente. Aqui mais de 10 vezes, multiplicou por 10 vezes o Capitólio, que tem, sei lá, 9 mil habitantes, fica com 30 mil habitantes, há vários meses do ano, sabe? Então, assim, a gente precisa agora ter um planejamento, apoio do SEBRAE, do governo de Minas, do governo federal, para estruturar o turismo local, porque você vai salvar famílias que vivem de renda do turismo, você vai fomentar para que mais pessoas venham visitar o local, então você vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, só que tem que estar estruturado, tem que estar um negócio seguro, para não acontecer o que aconteceu. Né? Tinha o tanto de lancha que estava lá numa época chuvosa, sabe? Então, assim, isso, se tivesse sol, estava o triplo de lanchas lá no local. Então, quando a gente ia nos canyons, tinha 2, 3 lanchas há 15 anos atrás. Então, assim, a gente precisa ter uma estruturação, igual a gente falou da 050, a gente passa lá, tem ônibus, van, barraca, e passa para um lado para o outro, gente passando no meio da rodovia. Meu, isso é amador, para. A gente na não pode própria rodovia já está perigoso, né? Já está perigoso. A Nascentes tinha que criar mais mais terceiras faixas naquele local, mais sinalização. Sabe qual que é a Nascentes? Aquela rodovia que a gente paga pedágio aqui, se for até BH, paga uns 8 pedágios na Nascentes Gerais. Nenhum momento é duplicado, mas paga uns 8 pedágios até lá. Com certeza. Isso. Mas é um dinheiro. A estrada é ruim. Nossa, e a estrada é ruim. Do céu, pelo amor de Deus. Ganha dinheiro aí Nascentes. Você não faz porra nenhuma. Ó, e eu vou falar uma coisa aqui. João, na sua parte teórica, como que deve ser feita essa estruturação para se tornar um turismo mais seguro, mais viável? Como que você vê ali aquela forma de tratamento daquela área ali? Porque também, acredito eu, quando se trata de fiscalização, quando se trata de estruturamento, começa a se limitar, certo? Porque é uma coisa que eu estou vendo também muitas obras para loteamento ali por perto, certo? Como que, na sua visão, deve-se começar o estruturamento? E principalmente a educação. Pode falar ou da educação primeiro, ou do estruturamento e educação. Para você. Bom, seria no geral. Primeira coisa, para evitar esse tipo de acidente em específico, mais placas informativas. Certo. Por toda a rodovia, no Turvo. Vamos falar, depois da ponte do Rio Grande, depois do posto JF, ali onde começa a ponte do Rio Grande, porque ele já tem entrado Paraíso Perdido, já tem várias cachoeiras ali. Então, toda entrada de cachoeira, placa, sob chuva, risco de tromba d'água, mais, por exemplo, melhorar a estrutura de recolhimento de lixo, de resíduos sólidos, mais tambores. As trilhas. Em todo local, nas trilhas, isso tem que aumentar, melhorar, e também conscientização da população. Então, tem que informar, tem que fazer um mapeamento para ver qual que é o local que tem risco. Se for necessário, durante a chuva, igual nós falamos, melhorar a comunicação, choveu aqui em cima, fecha aí embaixo, certo?
E aí é estudo geológico, ver aonde pode intervir, aonde não pode intervir. Talvez seria interessante um consórcio dos municípios para organizar isso. A Alago é a Associação dos Municípios do Lago de Furnas. A Alago, ela tem que se manifestar, ela tem que pegar esse momento, infelizmente aproveitar esse momento, para falar assim, ó, tem uma associação aqui dos municípios do Lago de Furnas, a gente precisa estruturar o turismo da região, porque a Alago está dormindo, não é possível. E sem contar que se está dormindo, cara, quem tem mais a perder vai ser ela depois. Ela porque mesmo. a hora que a fiscalização e, se Deus quiser, a estruturação disso, vai cair nela lá uma bomba. Então, ela tem que começar a trabalhar também. Porque é o seguinte, igual nós conversamos, o turista, pode ser que em algum momento quem é da região alertou e saiu, ou poderia ter alertado mais, pode. Mas o turista ele tem que ter 100% de conhecimento da onde ele está indo visitar. Então, tem que, pelo menos, ele tem que estar informado, ele tem que estar ciente do risco. Eu vou lá, eu posso morrer, eu vou querer correr o risco? Ah, não, eu vou correr o risco, então... João, mas ele tem que saber. O turista, ele é o cliente. Ele é o cliente, ele é o cliente tem a razão. Então, assim, ele é o que está com a razão. E ele precisa ter todas as informações possíveis para tomar as decisões dele. Sim. Né? E é por isso que a gente sempre chama aqui a atenção da Nascentes, do governo do estado, de Furnas, do Capitólio, de todos os órgãos possíveis. Não é possível que Marinha, Nascentes, da Marinha, governo do estado, Marinha governo tá lá federal, pra pegar gente andando de jet ski sem habilitação. Pelo amor de Deus, Marinha, ué, acorda pra vida. Furnas, Anael, todo mundo que tem condição de estruturar a represa. E tem outra coisa, vamos lembrar um pouco a mais. Quando a represa foi inundada, várias cidades, São José da Barra, São José da Nova Barra, porque foi inundado, Guapé, vários municípios foram inundados, pessoa que morava naquela casa ganhou ou foi relocado. Foi indenizado, né? Tal. Indenizado de tal forma, na verdade, a pessoa que morava e quando foi indenizado, ela não colheu os frutos. Quem está colhendo é o filho, o neto dela, que agora essas cidades estão ganhando dinheiro com isso. Hoje que eles estão ganhando dinheiro com o turismo. Isso, né? Hoje que a região está conseguindo economicamente tirar o proveito do turismo, porque há 20 anos atrás, há 10 anos atrás ainda não tirava. Hoje também, toda João, a população cresceu. Se você pega Capitólio, São José da Barra, Guapé, o pedreiro ganha dinheiro, o piloto de lancha ganha dinheiro, o dono da marinha ganha dinheiro, o dono do supermercado. Então todo mundo subiu economicamente e melhorou de qualidade de vida. Mas isso é de 5 anos para cá. É recente. Então lá atrás o pessoal não ganhou. Agora que tá vindo. Então se está vindo, vamos estruturar. Por exemplo, vamos citar outros exemplos. Eu já passei por Réveillon em Scarpas do Lago, há uns 2, 3 anos atrás, onde é comum em Scarpas, em época de Réveillon, Carnaval, onde a cidade enche, igual você falou, tem 10 mil habitantes, chega a 30, 40, 50 ali na região, acaba a água da cidade. Energia cai, ou seja, não está suportando. Então teve um problema de acidente, mas a estrutura em geral tem que ser melhorada. Muito melhor. Então, se gera energia lá do lado, não tem como a gente pedir para a CEMIG, para a Furnas, melhorar a energia local. Está errado. Não sei se é Copasa, Capitólio, você sabe? Se é Copasa? Mas não, depende do município, né? Aí Scarpas também tem que melhorar lá, né? O Scarpas é do município de Capitólio. Sim. Capitólio, se for Copasa, é Copasa. Se for serviço autônomo, é serviço autônomo. Mas se for SAI, tem que melhorar também. Agora, outra questão é a cota 762. O que é a cota 762? A represa de Furnas, ela tem uma cota mínima para ficar de 762, se não me engano, centímetros, metros, né? De altitude. E fazem, eu acho que 20 anos que não atinge a cota mínima. Deputados também estão dormindo em berço esplêndido. Estão vendendo energia lá para o estado de São Paulo, para o Nordeste de São Paulo, Noroeste de São Paulo. Pô, vamos lá, vamos fomentar o nosso turismo aqui, mas de uma maneira estruturada, por favor. Clésio, eu acho que
A gente poderia até depois fazer também mais alguns, ô João, em relação a isso, e a gente cobrar também em relação à questão ambiental forte, sabe? Tá certo que a gente tem que estruturar aqui o turismo local e tal, mas o nosso ambiente, o nosso meio ambiente aqui também tem que ser muito preservado, também melhorado e ter investimento em relação a isso, até ser como um engenheiro ambiental. Então, a gente poder depois até abordar mais sobre isso depois, tá bom? Com certeza. Não, Clésio? Vamos para o final? Não, com certeza. Ô, já está na hora, Vinícius. Tá na hora. Brinca não. Passou rápido demais. Passou rápido. É uma coisa que eu até gostaria depois, eu gostaria que você voltasse aqui também. Com você certeza. tocou numa questão da piscicultura, lá de Furnas, que isso é uma coisa que, cara, isso me preocupa. Isso me preocupa lá, porque tem gente que tem viveiro lá. Então eu fico pensando assim, cara, mas é legalizado, não Furnas tem inclusive quando você chega na cidade de Furnas, de Passos para lá, ela faz esse controle. Pelo menos há algum tempo atrás, onde eu visitei, tive a oportunidade de visitar, ela faz todo o controle, o controle biológico, de piracema, dessa questão. Sim. E para evitar também um desequilíbrio ecológico. Ela tem aqui vários tanques. Logo na entrada de Furnas ali tem vários tanques. Aqueles tanques são tanques de peixe, onde eles fazem o controle ecológico para não ter um descontrole, né? Certo. Mas eles fazem sim. Mas é uma questão, né, de que já teve um desequilíbrio ecológico lá de caramujo, se eu não me engano. Sim. E depois conseguiram melhorar essa questão. Mas, tá, quando você chega em Furnas, tem viveiro, mas se tem esse viveiro para controle, é porque já não está desequilibrado? Não, ou não? Pelo que eu saiba, sempre teve, para manter o equilíbrio. Ah, tá. É porque tem né, pesca e tudo no lago, né? Você fez um lago, Sim. e tem peixe ali, vai ter pescador, Sim. em qualquer Vai ter, lugar, né? Criador, né? Mas o problema não é o cara estar lá com a varinha, né? O problema é rede, arrastão, Sim, né? com certeza. Então aí que é a diferença. Sim. E nas épocas que são proibidas, né? E me parece notícia que o governo federal vai dar um incentivo através de financiamento, estimulando a aquicultura, criação de camarão, de frutos do mar. Bacana. Vai ter mais algo desse tipo. Importante para a região aqui, viu? Sim, Com certeza. fomenta... Região e para aquela empresa familiar ali que tira o lucro, né? Que tira o sustento da família ali. Isso. Né? Pessoal, bom, esse é um assunto muito extenso, principalmente meio ambiente, legislação. Se você tem alguma dúvida, se você tem algo que você gostaria de saber, deixe nos comentários nas nossas redes sociais, tanto YouTube, Instagram, ou quem tem os acessos nossos pessoais. E eu gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui nos assistindo. Esse é um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar, tá? Mais uma vez, eu vou colocar isso aqui, porque eu acho que o nosso conteúdo ele agrega em muitas pessoas. E eu quero agradecer ao João por ter aceitado o convite, Vinícius por estar aqui comigo mais uma vez, espero que continue, né? Tomar banho. E então, o nosso diretor aqui também danando com ele aqui. Pessoal, é o seguinte, pode falar. Não, porque você não só fala e não deixa eu me retratar. Nossa. Não estou brincando, vou retratar não. Eu vou agradecer o João também, senão o Clésio não deixa eu falar. João, obrigado por ter vindo. Nós vamos fazer mais vezes, né? Porque o assunto é extenso mesmo. O Clésio, tomara que ele não esqueça de falar que você tem que dar uma dica aqui para nós, ou de livro, ou de música, ou de filme, ou de qualquer coisa, né? Que você que é o rei do agronegócio, dos loteamentos on the rocks. Então, João, obrigado por tudo. Foi 10. Espero que a gente venha mais vezes. Nosso canal do YouTube, por favor, se inscrevam. Instagram, Mendes em Pauta. Podcast, Spotify, no Google, na Apple. Não deixa de acompanhar nós, não. Está muito legal. Líder TV, esse ano tem muita coisa boa, viu? Tem. Líder TV, obrigado pela parceria mais uma vez. Líder João, TV, agradeço de coração, viu? Eu agradeço a todos pelo convite, estou à disposição, tem muito assunto,
Muito. O livro que vocês comentaram, eu estou lendo ele, é o Capitalismo Climático. O capitalismo climático. Capitalismo Climático. Climático. Eu já postei nas minhas redes sociais, mas a gente pode compartilhar de novo. A minha formação, eu comecei aqui na ETFG como em técnico em administração, fiz engenharia ambiental e engenharia agronômica na UENG de Passo, simultaneamente. Depois fiz uma pós em georreferenciamento na parte de topografia de imóveis rurais, um curso de especialização de perícia ambiental, atuo como perito do Ministério Público de São Sebastião do Paraíso e Jacuí. Sou presidente do CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente aqui da cidade. Sim. Então, assunto não vai faltar. Exatamente. E é meu amigo também. Amigo dos dois. Isso, e é uma coisa que Palmeirense. eu até gostaria de trazer ele aqui mais vezes para falar sobre perícia ambiental. Muita gente tem dúvida, muita gente faz cagada, então eu acho que falta muita informação, mas é verdade. Falta muita informação, falta muita educação, e a gente vai trazer ele aqui mais vezes para poder trazer essas informações para vocês. Muito obrigado a todos pela participação. Vinícius, dá um tchau aí, só para o pessoal te ver mais uma vez. Muito obrigado. O João vai voltar aqui depois do nosso bimundial, que ele vai lá conferir no Dubai. Forte abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.